Gravando, Luciano Cardoso. Antes de fazer as honras da apresentação, deixa o teu prazer de te servir aqui na minha residência, que já está ficando tradicional, né? A gente gosta de falar que está ficando tradicional. Tem, 4 encontros. Eu recebi aqui, eu e o Pedro, recebemos aqui o André Leta, eu recebi o Marcão, o Marcos Cunha, que eu carinhosamente chamo de Glabella, recebi aqui o Carlos Gustavo, que eu carinhosamente chamo de Guru, e agora estou recebendo você, Luciano Cardoso. Ou seja, nessa mesa aqui, esta mesa aqui, só está sentando a nata da educação física do Rio de Janeiro. Só fera, só monstro. E acho que o Luciano veio aqui representar esses monstros hoje numa resenha muito especial, num assunto que precisa ser trazido muito para a educação física, né, Luciano? E o Gulu começou aqui, você veio para o episódio 2. O Gulu falou muito de comportamento com a base ali filosófica, e hoje você vai falar mais de filosofia. Mas antes de eu terminar de introduzir o nosso episódio, nós precisamos fazer um brinde e iniciar a resenha. O pessoal que está escutando no podcast, não fica sem paciência, não. A gente não vai demorar muito, não. Porque quem está assistindo no YouTube é um pouquinho mais fácil. A nossa e a resenha. Pode me cortar, pode falar, Luciano. Isso aqui é uma resenha como se fosse... Sabe que o Titinho tem um quê filosófico aí, Aí, né? já começou. Nem fiz, mas já manda, então. O apreciar uma cerveja ou qualquer tipo de bebida, você, dos 5 sentidos, a gente tem o tato, né? Ao tocar no copo, olfato, paladar, estamos vislumbrando uma bela cerveja, falta o quê? Você falou do tato, paladar, falta a audição. É o... Oh, que maravilha. Tintim. Coisa linda. E aí estamos iniciando o segundo episódio dessa primeira temporada da série que traz a filosofia, que traz o comportamento humano, com o meu querido amigo, como eu já disse, Luciano Cardoso. E eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho da história dele, antes de eu fazer a pergunta, que eu acho que é uma pergunta só, e em cima dela a gente vai embora, né, Luciano? Vai embora. Bem, antes de tudo dizer que é um privilégio estar aqui com você, receber esse convite, poder falar para um público tão seleto, né? E, enfim, meu nome é Luciano Cardoso, eu sou bacharel e licenciado em Educação Física, tive o privilégio de estudar com o Alain, a gente veio do mesmo grupo da faculdade, um grupo muito legal. Eu tive a oportunidade também de cursar graduação em Ciências Biológicas, de Biologia. Graduação essa foi até 5º período, pretendo concluí-la, e hoje eu faço a graduação em Filosofia, tá? Que sempre foi um desejo, sempre há uns 20 anos eu estudo Filosofia e decidi oficializar, né, ter um diploma em Filosofia. Que bacana, Luciano. Você não tinha me contado isso ainda. Eu lembro da história da biologia. Achei que você ia seguir, mas enfim, que é maravilhoso esse... Você está abraçando tudo, aí faz só 6 períodos, ok, não se formou, mas já adquire um conhecimento, né, de uma área que você gosta muito, né? Eu lembro de você fazer muitos posts no Instagram voltados para a biologia. Meu grande desejo de vida é estar sempre aprendendo, e eu quero, não de forma arrogante, mas até remetendo à ideia antiga do saber, aos antigos filósofos, meu grande desejo é ser um polímata, né? Que polímata é aquele que tem conhecimento vasto em diversas áreas. Uhum. Então, se quisera eu ter o privilégio, ter tido o privilégio de hoje ter alguém me bancando só para estudar, eu ia, enfim, avançar mais. Mas, enfim, eu tenho desejo ainda de cursar física, não sei se conseguirei, mas vamos tentar, né? Que são hobbies, astrofísica, física, enfim. Tá na luta, né, Luciano? Tá na luta, vamos... Que tiver aí, a gente lê, bula. Você já deu algumas pinceladas aí, então vou fazer aquela pergunta clássica. Clássica no sentido do que a gente combinou, que vai permear o nosso... A clássica não é uma pergunta que é clássica, a pergunta clássica no sentido de... Deixa eu ver se eu consigo entender, porque eu acho que eu falei um negócio que ninguém vai entender. Clássica no sentido de
aquela pergunta que vai gerar todo o debate. Que aqui eu vou fazer uma pergunta longa, na verdade. Por que nós, da educação física, estamos trazendo a filosofia para o debate? Por que nós estamos trazendo para a resenha a filosofia, tentando mostrar para os educadores físicos que nos escutam, né, para trazer para eles esse conhecimento de filosofia? Por que é importante estudar filosofia para o educador físico, que, a uma primeira vista, por uma formação muito tecnicista que nós temos, talvez as pessoas olhem e falem assim, pô, isso não tem nada a ver com educação física. E como a história do saber, do conhecimento, da filosofia, pode ajudar com esse conhecimento que eu sei que você vai trazer hoje, porque eu te pedi para trazer, como isso tudo pode se conectar com a educação física, né? Por que estudar filosofia, por que trazer a filosofia, e aproveita na hora de explicar tudo e traz um pouquinho dessa história da filosofia para a gente, para mim e para a galera que está assistindo a gente, está ouvindo a gente. Então, a filosofia, ela está presente em tudo, né? Para que eu possa explicar de forma mais detalhada isso, eu vou ter que remeter, como você falou, a história da filosofia, né? E fazer com que todos tenham um pouquinho desse conhecimento. A filosofia ocidental, é importante dizer ocidental, porque o mundo oriental já tem ideias mais antigas do que as relatadas pelos gregos, né, que foram influenciadas por filosofias orientais também. Ela teve seu desabrochar aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, uma coisa chamada o milagre grego. O que foi o milagre grego? O milagre grego foi quando os gregos os homens saíram das explicações cosmogônicas, né? O que é isso? Eles antes explicavam o universo e a vida através de mitos, através de um conto chamado cosmogonia, em que tudo surgia através dos deuses, né? Então, quando o homem começou a usar a sua racionalidade e a explicar os adventos do mundo através da razão, através da observação da natureza, que era o physis, né? Ele começou a saiu da cosmogonia para ir para a cosmologia. Então, eles tiveram, antes de tudo, a busca das explicações do que formava o mundo, o universo, né? O que era o arqué. O arqué era tido como a unidade fundamental do surgimento de tudo, né? E aí tivemos o primeiro filósofo, considerado por muitas literaturas, que começa com a parte pré-socrática, né, que são filósofos antes de Sócrates, chamado Tales de Mileto, que até hoje tem referências dele com relação a triângulo, coisas relacionadas aos estudos dele. O arqué dele era a água. Ele achava que tudo vinha da água, porque a água era fundamental para a vida, era fundamental para o funcionamento de tudo ao redor dele, nas suas observações. Ele puxava uma planta do solo, sem água morria, né? E ele abre também uma classe, porque eu vou fazer essa divisão também, dos filósofos chamados de monistas. Por quê? Porque a busca desse arqué, da origem de tudo, estava relacionada a um elemento. E sucedendo a ele veio o seu discípulo, que é Anaximandro, e que o Anaximandro é um dos meus preferidos. Ele tem ideias que são válidas até hoje, dentro dos seus princípios. Ele falava, ele achava que o arqué era o apeiron, era um ciclo infinito de surgimento e dessurgimento, que inclusive deu origem à formação do ciclo infinito. Né? Olha só como está presente. E que tudo no universo era feito de coisas contrárias que se anulavam. E hoje, na ciência mais profunda, mais fina em astrofísica, isso é encontrado, por exemplo, em matéria e antimatéria. Que é o quê? São coisas opostas que se anulam. Né? E talvez, forçando um pouquinho, né, puxando um pouquinho, na física, existe um modelo chamado dualidade onda-partícula da luz.
em que a luz ela tem as duas características, onda e partícula. Só que ela só consegue ser observada cientificamente de uma forma ou de outra. E isso foi o avanço da ciência, por exemplo, acho que foi muito importante nisso, ao falar da parte com relação a partículas, de fótons, enfim. E ele foi um cara responsável por fazer oposição, né, ao seu mestre, e teve também um discípulo chamado Anaxímenes, que já achava que era outra substância, né? E assim sucessivamente, até chegar a Heráclito. Heráclito já achava que era fogo, porém ele achava que tudo estava em constante mudança. Uma frase clássica dele: o homem não entra duas vezes no mesmo rio, tanto porque as águas do rio já mudaram, quanto o próprio homem. Tudo é flow. O que hoje está? É flow, fluxo. Ele falava isso há 2.500, 2.600 anos, né? Aí, dentro desses monistas, depois vem os pluralistas, que já achavam que a origem de tudo era múltipla. Aí, até citando o Gulu, que eu tive o prazer de assistir sua participação aqui, eu não lembro em qual momento, mas ele fala dos elementos: água, fogo, terra e ar. E esses 4 elementos... Ele fala de temperamento. Pois é, isso, perfeito. E esses 4 elementos também eram os elementos que Empédocles achava que era o que fazia surgir o universo, surgir tudo. Então você vê que todo tipo de conhecimento hoje tem uma raiz. O conhecimento, ele deve ser melhorado, aprimorado, transformado, mas você vê que tem uma raiz grega muito forte, né? Uma raiz grega latina também, né? Porque quando teve o Império Romano, foi para a área da Grécia. Falar uma curiosidade aqui até, já parou para pensar que todos os planetas têm nomes de deuses latinos, menos a Terra? É verdade. Mas eu acho que eu já ouvi você falando isso. Eu botei na época que eu tinha rede social. Em algum lugar, não sei se lá na live que você fez com a Rafa, que tá gravado lá no Toque da Saúde, se no Instagram, mas eu já ouvi você falando sobre isso. Pois é, tem então... uma explicação para isso? Deve ter, eu não sei. Mas assim, certamente a época que teve o desenvolvimento a ponto de saber quais planetas tinham, tudo, né? Havia uma influência grande, né? Ou uma homenagem, enfim, não sei realmente por que colocaram assim, mas foi colocado, e até hoje tem, né? Então, o que eu vejo como, antes de tudo, é o seguinte: eu faço sempre uma analogia, eu gosto de usar muito a técnica Feynman, né? Feynman foi um físico, ganhador do prêmio Nobel, Richard Feynman, que ele explicava as coisas mais complexas de forma simples. Uma das estratégias era usar analogias. Eu gosto muito de usar analogia. E a filosofia, ela entra, similar dentro da ideia de uma construção, né? Eu não vou nem falar do solo, né? Do fundamento, tudo, mas ela é um pilar que é fundamental ser muito o conhecimento filosófico endossado, engrossado, para que você possa crescer o conhecimento através dele. Porque ele, inclusive dentro de uma questão temporal, é o primeiro conhecimento, né? Muita gente acha que a filosofia é uma ciência. Ela não é uma ciência. Também há uma discussão disso dentro do meio filosófico, mas dentro da minha opção de segmento da ideia, a filosofia ela é conceitual. A função dela é dar conceitos e chegar a determinadas conclusões e não gerar ciência. Ela gera ciência através de seus pressupostos no sentido de dar alicerces, mas ela em si não é uma ciência. O que ela produz como uma ciência, você não tem ali necessariamente, dentro de todos os seus campos, uma reprodutibilidade, uma constância, porque as coisas, como já dizia Heráclito, estão em constante transformação. A própria ciência também, mas assim, a ciência, existem determinados dados científicos que são inquestionáveis, não vão transformar-se. Eu acho que aí, foi até na live da Rafa, muitas pessoas falam de ferramentas, né? Eu tenho a ferramenta X. Toda vez que você se capacita em determinada área, fez o curso de Kettlebell, é uma ferramenta, tudo. Eu costumo dizer que a filosofia não é uma ferramenta, ela é a caixa de ferramentas, né? Ela está ali com uma caixa em que você tem ali subsídios para você gerar ferramentas para as mais diversas situações, né? Então,
ela tem um fator agregador, né? Que não pode deixar. Vem de lá isso? O agregador? Sim, de agregar, de grego, grego, sim. Olha só. Né? Passa batido, né? A gente não percebe certas coisas, são óbvias depois que alguém fala. A gente tem muita influência. Por exemplo, PhD. Você sabe o que significa PhD? O mais alto título acadêmico. Por gentileza, o que é PhD? Não. O filosófico, né? O doutor filosófico, né? Filósofo e doutor. Né? Doutor em filosofia. O mais alto título acadêmico. O mais alto título acadêmico é chamado PhD, filósofo doctor, doutor em filosofia. Por que doutor em filosofia? Não vou entrar aqui em discussões com relação à amplitude de conhecimento ou não. Mas doutor em filosofia, de uma forma mais simples, porque ele detém um conhecimento, entre aspas, supremo. Assim, ele atinge o topo do conhecimento numa determinada área. Porém, eu costumo dizer, eu gosto muito dessa ideia, como modéstia à parte, porque qual é o cerne da filosofia? O filósofo Mário Sérgio Cortella, muito conhecido no Brasil, que eu particularmente gosto muito, ele fala que a filosofia ela não se importa com os comos, e sim com os porquês. O PhD, quanto mais você sobe no conhecimento, mais você entende que desconhece a maior parte. Então, o que o PhD precisa? Perguntas. O conhecimento vai ser gerado através de perguntas, de questionamento, porque ele vai ser exposto a uma situação em que não tem resposta. E ele só vai conseguir essa resposta, se conseguir, através de perguntas. Então, eu vejo essa relação como uma forma, assim, uma raiz que nutre a ideia da importância e da constância da filosofia. Luciano, eu vou confessar uma coisa que o Luciano vai falando, eu vou viajando, todas as resenhas eu tenho uma facilidade de ficar aqui tentando fazer as conexões, é o que eu estou mais aproveitando o que você está falando. Mas aí, acaba que eu faço um pouco de intervenção e eu te deixo, por conta disso você vai acabar bebendo menos. Aproveita enquanto eu estou falando, que eu sei que você... Não, tá. O Luciano, a gente ia fazer a resenha, ele na casa dele e eu na minha. Quando ele viu a resenha do Gulu, ele falou, não, pô, quero fazer... Uma cervejinha. E aí, pô, achei maravilhoso, muito legal você estar aqui hoje. A gente está gravando numa sexta-feira, final de tarde, início de noite, aquela famosa cerveja de sexta-feira. Luciano, mas dentro da educação física, você falou um pouquinho da história, você falou da importância do porquê, isso é um negócio legal, né? Tem uma certa ligação com o propósito. O Cortella tem um livro sobre isso, sim, né? Mas como você... Aí eu tô agora vindo como. Mudei, vou pro como só para quebrar. Que eu sei que a razão, ela talvez seja mais importante. Mas como alguém pode usar a filosofia, como ela vai ser importante na educação física? E para responder isso, fica à vontade se você quiser passear pelo porquê, para poder chegar lá. Porque no final do dia, a galera que está nos ouvindo, tem muita gente que eu tenho certeza, e eu me incluo em algumas pessoas, que eu quero ouvir, que eu quero entender certas coisas. Eu tenho necessidade de entender. E tem gente, são pessoas, as pessoas são diferentes. E não tem pior nem melhor. Mas tem gente que está assim, cara, eu entendo depois. Eu quero saber o seguinte, o que eu faço com essa informação? Como eu uso? Eu preciso entender. Eu gosto de entender primeiro, e aí, se eu entender, eu acho que eu vou encontrar a maneira de utilizar. Tem gente que não quer passar por esse caminho, quer ir direto, e tá tudo bem. Cara, legal, tá falando aí, é tudo muito bonito, mas, cara, o que isso vai mudar na minha vida, na profissão? Eu te dei um super desafio agora, sim, não combinado, e você tentar passear por isso, e o quanto isso influencia a sua prescrição, e aí vai ficar um pouquinho fácil, porque o Luciano tem uma característica de ser o professor que está, assim, vindo de estagiário para professor, o tempo que você tem. Eu hoje conheço poucas pessoas que estão na sala há tanto tempo, trabalhando no horário regular como professor,
E o que é mais interessante, você entra hoje na sala de musculação para ser atendido pelo Luciano, é o mesmo Luciano que atendeu você se você entrou 10 anos atrás. É impressionante a constância, Luciano, de humor, de energia, a maneira como você trabalha na sala de musculação há tanto tempo. Pô, você trabalhou comigo em 2008. Eu estou há 15 anos especificamente num local. Olha, na carreira geral eu tenho quase 20. É isso aí, entre estagiário e professor, quase 20. Com a mesma energia, com a mesma alegria, com os clientes absolutamente felizes com o seu atendimento. Deve ter alguma coisa aí que te ajudou. Eu acho que por conta disso, a sua experiência, você pode trazer um pouco dessa experiência para a galera, e isso vai ser muito útil para aquelas pessoas que gostam mais. Veja que eu não estou dizendo que é melhor nem pior. Para aquelas pessoas que gostam mais de saber, mas como eu uso isso? Mas você pode passear pelo porquê, que no meu caso é o que eu gosto de saber, eu quero entendimento. Você passeia pelos dois, eu tenho certeza que você vai trazer uma enorme contribuição. Eu acho que o Instituto da Filosofia ela age na gente. Né? Não necessariamente o fato de estudar as características filosóficas, porque uma das coisas mais estudadas pelos filósofos, que também tem uma origem aí nessa época pré-socrática, é a ontologia, o estudo do ser. Né? A gente estuda a essência do ser humano. A psicologia, naturalmente, veio da filosofia também. E hoje, inclusive, existem estratégias psicológicas, tratamentos, que têm uma raiz do estoicismo, né, que é uma escola filosófica que tem como grande representante Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Existe um livro famoso, né, eu acho que é mais Sêneca, menos Prozac, o medicamento é Prozac, né? Por quê? Porque quando você vislumbra o processo filosófico, você começa a ter alguns entendimentos, umas percepções que eu acho que seria tipo o sentido do Homem-Aranha, né? Que não quer dizer necessariamente que você seja melhor, que vai usar para si, porque essa é uma dificuldade, a gente tem histórias de filósofos extremamente perturbados. Né? O que você está querendo dizer é o seguinte, o cara ele é capaz de expor uma ideia de maneira brilhante, ele é capaz de ter mas ele mesmo, como ser humano, ele é desequilibrado. Não necessariamente, mas eu quero dizer o seguinte... Tem casos assim? Tem, claro é isso que eu estou falando, não estou generalizando. Não, sim, mas claro que tem. Como é que é a Cássio Ferreira Espeto de Pau? Sim. A gente tem professor de educação física que não faz exercício nenhum, absolutamente nada, que é obeso, sedentário, tem hipercolesterolemia, por não fazer exercício se alimentar mal. A questão é o seguinte, quando você começa a ter uma percepção melhor do que é o ser humano, eu acho que seu rendimento em sala fica melhor. Eu, particularmente, utilizo muito isso com meus clientes. O Alan fala uma coisa que eu adoro, um grupo que ele faz parte, tudo, que é o seguinte, o exercício físico, antes de tudo, tem que ser estimulado. Existe uma diferença, vamos lá, na anamnese, todo mundo pergunta objetivo. Alguém já perguntou o sentido de fazer exercício? Propósito. Tem um objetivo. Objetivo, emagrecer. Qual o propósito disso? Então, quando você lida com essas questões, você consegue fazer um entorno talvez melhor. E através até, né, de algumas mensagens, você fazer com que a pessoa perceba a essência daquilo. A essência do exercício, gente, não é estética. Tem um valor estético, é importante, ajuda na saúde mental, mas não é a essência. A essência dele é outra. Então, a filosofia me faz perceber coisas que eu posso, por exemplo, há muito tempo eu chego para o meu cliente e falo o seguinte, eu acho que o Peter talvez vai falar disso, há uma dissociabilidade mente-corpo. O estudo filosófico, você vai ter corrente, assim como na ciência, né? Vai falar uma coisa, outro que vai falar outra. Vai se desenvolvendo, você vai escolher caminho. Existe, por um lado, uma dissociabilidade mente-corpo. Né? Eu falo isso há algum tempo com meus clientes e falo... É comum chegar para mim e perguntar assim, qual exercício você mais gosta? Qual é o melhor exercício para glúteo? Eu falo aquele que você mais gosta. Qual é? Como é que é? 4 apoios, todo mundo critica, né? Uhum.
é melhor ela fazer 4 apoios, não sendo tão bom biomecanicamente, segundo alguns, não sei, do que eu passar o melhor e ela não fazer. Porque ela odeia, porque ela não consegue fazer, precisa de ajuda, elevação pélvica, sei lá. Aí precisa, bota 100 quilos de cada lado, não tem ninguém para ajudar, ela para de fazer. Então, essa percepção, entender o funcionamento das coisas, eu acho que é uma aplicação que a filosofia me dá. Porque eu nunca penso só naquilo, né? Até no próprio rigor científico. Porque, somos tecnicistas. 3 de 10, 3 de 12, 3 de 8, 3 de não sei o quê. Há imprescindibilidade de existirem questionamentos, né? Por que você tem que seguir uma cartilha? E eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: é por retornar ao antigo se aprende de novo, assim nos tornamos mestres. Legal. É engraçado que o pessoal chega hoje, o Davi fala muito isso, nosso amigo Davi, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele fala o seguinte, ele é formado com a gente, hoje ele é da área de engenharia civil. Ele fala, poxa, eu não vi até agora, talvez, uma grande diferença do que a gente estudou. Eu tenho colega de faculdade nosso, que estudou em 2000 e início dos anos 2000, que falam coisas que o estagiário meu às vezes não sabe, cara. Eu fico, gente, sabe, o cara tá estudando lá na hora, tudo. Então, assim, antes de tudo, o processo filosófico, ele gera um questionamento, uma responsabilidade de você tentar buscar a essência daquilo que você faz. Ao você chegar a essa essência, você tenta ali transparecer. Por exemplo, a gente está lidando com seres humanos. Alguém tem dúvida aqui de que o conhecimento encanta? Alguém tem dúvida aqui de que quando você deixa de... O que a gente mais questiona no médico hoje? Às vezes o cara foi tecnicamente perfeito, ele não tocou em você. Então, quando você compreende que às vezes o ser humano está buscando ali algo além da prática de exercício para o bumbum, eu vejo a filosofia como uma grande ferramenta. E principalmente a sua integração. A filosofia, para mim, integra tudo, porque nada está separado do tudo. Às vezes tem as pessoas, é muito clássico isso, as pessoas, foco. Só que tem que pensar, eu fiz biologia, cansei de mexer no microscópio, montava, desmontava, não sei o quê. Só que quando eu estava olhando no microscópio, se pegasse fogo na sala, eu poderia morrer. Porque quando você foca, você deixa de ver o entorno. Então as pessoas, e esse profissional, ele foca só naquilo do objetivo do cliente, que é esse propósito da sua função. Então, um conhecimento diversificado, um conhecimento da essência, faz você ser questionador, faz você vislumbrar possibilidades maiores e entender o objeto de seu trabalho, o ser humano, não só como aquele que quer um objetivo na prática de exercício, mas aquele que, através da gente, precisa de uma essência, precisa de um propósito na prática do exercício, que é o quê? Principal. Melhorar sua saúde, ter adesão à prática de exercício. E isso eu vejo que a filosofia me ajuda. Te ajuda. Eu expliquei? Explicou. Para mim, explicou pra caramba. Aí que tá. Você explicou. Isso aí, para mim, tá super claro. Mas eu não sei se pra galera o como, que para mim já tá... Eu falei para mim 500 vezes. Eu já consegui visualizar o porquê e o como. Dentro do que você fala, porque tá tudo relacionado ao comportamento humano, a relacionamento humano. E tá relacionado... Vou dar um exemplo aqui prático. O cara chega na academia e fala assim, não, eu estou aqui só porque eu quero ficar com o meu bíceps maior. Mesmo esse cara não é só isso, Luciano? Não. Tudo tem seu tempo, né? Através de um trabalho contínuo, ele pode vir a perceber, você mostrando outras finalidades da prática, de que não é só isso. Mas, assim, eu particularmente só quero ficar com o meu bíceps maior, né? Eu também tenho um público privilegiado, né? Que tem acesso... que não necessariamente isso faz com que ele seja menos hedonista, enfim. Mas eu digo assim, porque tem gente realmente que não abre a outras ideias, né? E normalmente isso acontece muito com as mentes mais fechadas e menos expostas ao conhecimento, em qualquer área que seja. Não que não possa acontecer, por favor, não quero aqui fazer nenhum tipo de preconceito, nada, né? Mas uma pessoa chegar assim para mim e falar só isso, eu vou falar, tá bom, como você quer que eu faça?
Você gosta desse exercício, você gosta daquele? Eu gosto desse. A gente vai seguindo no ritmo, né? Vou seguindo o ritmo dele até ligar a confiança em mim, porque muitas vezes o que falta é uma confiança. Quantos alunos chegam para a gente e acham que sabem mais que a gente? Isso acontece mesmo. Quanta gente? Uma das coisas que eu ouço às vezes no meu trabalho e sinto respeito é justamente por eu ir além da educação física. Né? Não sei também pela idade, enfim, fazer 40 anos agora, mas assim, quando você para só naquilo, o cara, você fazer 3 de 10 para ele ganhar bíceps, ele leu na boa forma isso. Ele chega já com seus conceitos. Agora, você fazer um trabalho em que você vai mostrando, que você estuda, que você tem não só a técnica daquilo, mas você ou compreende que você pode ajudá-lo a melhorar, utilizar as palavras certas, porque uma das desvantagens da filosofia é te dar estratégias argumentativas. Uma das vantagens. Uma das vantagens é te dar estratégias argumentativas. Essas estratégias argumentativas vão fazer com que você ganhe credibilidade em cima dessa pessoa. Então, eu vejo que eu nunca tive isso, da pessoa chegar para mim de forma totalmente fechada, eu só quero isso. Uma forma assim, que não tive nesses anos todos que eu lembre. Né? Sabe, de brincadeira. Eu exagerei, Luciano. Não, sim. Exagerar. Mas, porque, como eu falei, a filosofia é a caixa de ferramenta. Dependendo do caso, você vai poder buscar ali uma ferramenta adequada, porém o manuseio é seu também. Cabe também a sua sensibilidade, há uma imprescindibilidade de um feeling, né, de uma experiência, porque quando você passa por coisas em que você já tem uma certa casca para aquilo, eu acho que tudo fica mais fácil. Eu não sei se eu respondi da forma adequada, né? Porque às vezes a gente vai... Não, dá uma volta. Dá uma volta e às vezes perde até o próprio cerne da questão. Mas foi compreensível. Foi, mas eu queria dar uma simplificada, se você me permitir. Em tudo que você está falando, se eu pudesse resumir, vem naquilo que eu venho falando há algum tempo, você também já falou para mim várias vezes, Beto Abraão vem falando há muito tempo, Gulu, Carlos Gustavo, que fez o episódio 1, vem falando há muito tempo, porque eu já converso com o Gulu há algum tempo. E eu conversei com o Gulu num café antes de voltar para a Bodytech para cuidar da musculação, da parte técnica da musculação, que agora eu já não estou mais. Pontuar, eu fui estagiário do Gulu. Sim, tive o privilégio disso. Não citar, né? Finalmente, porque hoje parece que todo mundo é estagiário. Finalmente eu posso falar que fui estagiário de alguém, porque parece que... Mas aí, Luciano, com todas essas pessoas que eu venho conversando, com o Rafael Pita, mais recentemente, com o Marcão, né, meu amigo de faculdade, eu já venho conversando com ele, sei lá, há mais de 10 anos, a gente foca demais na técnica e esquece que tem um ser humano ali. Perfeito. Então, você está falando, se preocupe com o relacionamento. A gente fala muito de comportamento humano, é um dos pilares da Movement, o comportamento humano, mas trocando em miúdos aqui, entender esse comportamento para se relacionar melhor. É relacionamento humano, porque tudo que você deu exemplo, você está dando exemplo de como se relacionar melhor com a pessoa para trazê-la para causar uma aderência, que essa aderência é que vai gerar os benefícios da atividade física. E esse é um ponto que eu acho que é crucial, porque a atividade física hoje, como ela não é mais algo que do ponto de vista ambiental, de ambiente, do ambiente que a gente vive, ela não é algo que seja necessário, porque você sobrevive sem atividade física. Como ela não é algo necessário, é algo que você fala que você tem que fazer para melhorar a saúde e a curto prazo é difícil o ser humano enxergar. Se eu fizer isso hoje vai me fazer bem daqui a 30 anos. Pô, 30 anos está tão longe. E ela concorre com muitas coisas que aparentemente são melhores, inclusive do ponto de vista hedônico, que eu acho que é legal você falar de hedonismo, porque às vezes a gente acha que é óbvio. Pode ter gente que está escutando e dizer, cara, o que é isso de hedonismo, de hedônico?
há essa concorrência da atividade física, por exemplo, com você sentar na frente de uma televisão para escolher hoje é o Netflix, é o Prime Video, é o Disney Plus, Globoplay e por aí vai com um monte de programa legal. Você acorda, senta no sofá na frente da televisão e vai dormir e não viu 0,00001% do que tem disponível para assistir. Então, nós, enquanto profissionais também, e você vai poder falar um pouco sobre isso agora, já me estendi demais, nós estamos brigando com isso, né? Essa é a nossa concorrência, é uma das concorrências. A famosa incompatibilidade técnico-cultural, né, que o Harari fala, que tivemos milhões de anos de seres humanos, o gênero Homo, desenvolvendo-se, evoluindo através do movimento, e nos últimos séculos a gente criou uma tecnologia, uma sociedade do conforto, em que faz com que a gente tenha uma Ferrari para andar numa pista não adequada. Né? Então, assim, eu perdi o cerne da questão agora, calma aí. E não tem edição, então não, ele se ferrou. Não, mas a grande vantagem da filosofia é que se eu falar só sei que nada sei, ó, top. Tá tudo bem. A gente estava falando da concorrência. Não, sim, eu não sei se aí deixa eu só colocar um ponto, Luciano. Ah. Eu não sei se concorrência é o termo mais adequado, mas foi o que eu achei aqui. Porque quando fala concorrência, já pensa em produto, então vai. Não, mas o que acontece? Eu vou usar as ciências biológicas para explicar. Eu estudei, às vezes parece besteira, né? Para quem não conhece, eu tinha essa ignorância também. Na biologia, quando fala assim, ecologia, você pensa naquele cara de pontinha, salve os pandas, não sei o que. Ecologia é uma ciência maravilhosa. Vem do oikos grego, que é eologia, né? Logo, estudo da casa. Então, você estuda ali as questões, singular economia, eco, oikos, né? Casa, só que a economia é o equilíbrio. Você estuda ali coisas relacionadas à vida de qualquer ser vivo que gera um equilíbrio no ecossistema. E existe uma coisa lá, que isso acho que é ensinado no ensino médio, talvez, que são as relações ecológicas. As relações ecológicas, nós não deixamos de ser animais, isso é importante, porque a gente sofreu tanta influência cultural, né? A gente tem tantas marcas, tantas normas, mas somos essencialmente animais, que são chamadas de relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, interespecíficas, que são entre a mesma espécie, e interespecíficas, que é entre espécies diferentes. E eu vejo, por exemplo, na academia uma coisa interessante, que é o seguinte: existe uma relação desarmônica, interespecífica e também pode ser intraespecífica, que é chamado competição. Quem nunca ouviu aquela história, até brincando, do cara, tem gente ali bota mais 5 quilinhos no supino, não sei o quê. As pessoas estão ali, mais de uma forma agora mais clara até, elas estão competindo muitas vezes. É quem é mais sarado, quem tem maior bíceps, quem tem mais, um abdômen mais definido. Então isso está na essência do ser humano de forma até inconsciente. Talvez o Pita possa falar disso melhor do que eu. Né? Então, a compreensão de que você precisa agir de uma forma que essa pessoa sinta-se ambientada, mas ao mesmo tempo você poder guiá-las, eu acho que faz com que você... Eu não estou explicando nada, sabia? Então, eu acho que eu perdi o cerne. Tá, a pessoa explicando... Deixa eu ver. Tá. Eu só queria aproveitar, já que você mesmo se interrompeu, para você falar do hedonismo um pouquinho, essa questão hedônica. A gente estava falando de concorrência, você falou da questão... você falou de hedonismo, e eu trouxe isso aqui para a questão de você ter esse prazer imediato com uma bala, com uma cerveja, com uma série diferente. E nessa hora eu tô aqui bebendo uma cerveja, conversando com meu amigo, quando acabou eu vou assistir uma série, amanhã eu acordo mais tarde, aquela corridinha que eu ia dar de manhã já ficou pro lado.
Quando eu acordar, pô, já acordo e já meto a mão no controle remoto, já ligo a televisão. Sento quase deitando no meu sofá, tranquilão. Isso tem, a gente estava passeando por isso, e aí eu pedi para você explicar para o pessoal o que é o hedonismo, e você pode voltar nessa questão da dificuldade da aderência. Eu acho que isso eu também já estou me perdendo, né, Luciano? Mas faz parte do processo. A gente volta depois. Tá engraçado. E sabe o que é? Assim, quando eu fiz a resenha com o Lu, a gente bebeu umas cervejas, uma ou duas, e entrou na resenha para fazer. E até no meio da resenha ele me entregou, porque eu estava mantendo isso como se aquela ali fosse a primeira e tal. Eu assisti. E a gente já tinha bebido antes. Aqui, hoje não, né? Essa aqui é a primeira, a gente não tá bebendo. Não é bebida, não é bebida. A gente tá... Comigo não. Pancada. A gente tá pancada. Porque, infelizmente, eu acho que isso entra também nessa questão que você falou. Os próprios gregos tiveram seu momento de cultura física, né? E eu acho que hoje é muito exposto nos meios de comunicação a ideia de você ser belo, saudável, estar sempre bem, né? Eu vejo a rede social hoje como uma nova caverna de Platão, onde você tem ali ilusões, você muitas vezes não consegue sair. Eu saí da rede social também por causa disso, e que tudo é maravilhoso, e você quer atingir algo que o outro talvez nem tenha atingido, né? Porque existe muita manipulação de foto, de situações em que te deixa doente, né? Então, assim, esse prazer imediato é o prazer o quê? É o prazer do conforto. Eu li um livro, não lembro qual é agora, que fala da questão do conforto, né? Que hoje nós temos um meio tecnológico que nos proporciona um conforto infinito. Você, de repente, a gente está aqui com um massageador de pés, com uma almofadinha, não sei o quê, com a espuma da NASA. Isso não é ruim, ter o conforto. Só que algumas pessoas, assim como na bebida, vão além, né? Então, elas tornam-se inebriadas, elas tornam-se efetivamente doentes, né? E isso é muito difícil no meio de uma academia, por exemplo. Você pegar um cliente que você possa fazer um direcionamento psicológico, mas tem muitos que precisam, né, através da vigorexia, por exemplo. Você vê pessoas ali que nunca acham que estão bem o suficiente. Já cansei de ver homens, mulheres, enfim, que eu achava belíssimos, que em busca de um condicionamento físico, uma perfeição física, perderam sua essência de beleza, para mim, né? E o principal, se ela se sentisse bonita, a maioria das vezes as pessoas não se sentem. Então, essa busca do prazer imediato talvez seja uma busca dentro de uma ideia também muitas vezes... Só explica do que exatamente você está falando. Porque para você tá falando de hedonismo. Estou falando de hedonismo. Que muita gente busca esse prazer imediato, acha que tudo é maravilhoso, vai ser maravilhoso, tem que viver a vida, como é que é? Cazuza falava, melhor 10 anos a 100 por hora do que 100 a 10 por hora, alguma coisa assim. Né? Algumas coisas estão incrustadas na nossa sociedade que não necessariamente estão corretas. Sêneca falava, num livro sobre a brevidade da vida, que ele dizia que não importa o tempo da vida se ela for bem vivida através das virtudes, por exemplo, né? Também é uma ideia de Aristóteles. Ele fala sobre eudaimonia, ou eudaimonia, que a felicidade é atingida através da ação correta, e a gente só vai saber da felicidade ao final da vida, ao analisar a nossa vida. Teria seria não um antônimo, mas algum contraponto entre eudaimonia, ou eudemonia? Eudaimonia. Que esse daimon é de demônio, porque eu acho que a tradução é eudemonismo, né? Eudaimonia? Eudaimonia. Essa é a tradução? Eudaimonia. Caramba, ou eudaimonia. Então eu estava falando errado, Luciano, que eu falava eudemonia. Tem que ver. E aí porque... até a gente lembra porque fica o nome do demônio ali, né? Não, mas tem a ver com o demônio. Tem a ver, então... O daimon, se não me engano, é daimon em grego, tem a ver com um ser que habita em você. Só que não necessariamente ele é ruim. O demônio seria como se fosse o espírito, uma alma, aquela ideia do demônio bom e do demônio ruim.
Entendi. Né? E, assim... seriam contrapontos o hedonismo e o eudemonismo, do jeito que eu falei? Eu vou ser sincero, agora eu não consigo fazer a correlação. Certamente tem, mas foi uma coisa muito fugida aqui do assunto. Um é no prazer imediato, um está no prazer imediato, o outro está numa coisa mais... Por esse ponto de vista, sim, né? Porque a própria ideia de felicidade é uma ideia que é muito estudada na filosofia, inclusive é um tema que eu amo estudar, né? E uma das definições que eu mais amo é de um filósofo brasileiro chamado Clóvis de Barros Filho. Ele fala: a felicidade é a pretensão ilusória de converter a eternidade em momento de alegria. A felicidade é aquele momento que você não queria que acabasse tão cedo. A felicidade é aquele momento que você queria repetir. Como esse momento aqui agora que eu estou com vocês. Então, assim, a felicidade, por algumas visões gregas, ela só pode ser analisada depois do fim da vida. Então, se você tem um outro lado lá que diz que felicidade tem que ser instantânea, tudo, enfim, a alegria, você tem um contraste, né? Mas isso acontece o tempo todo, né? Em várias ideias. Você tem aquele que é mais otimista, aquele que é mais pessimista, você tem aquele que não acredita na felicidade. O grego antigo, ele entendia que a felicidade estava relacionada a 3 pilares: a ausência do medo, o viver o hoje. Viver o hoje não é uma ideia do... Como é que é? O poder do agora, não. Isso ia falar há 2.600, 500 anos. Eu tenho uma hashtag, Luciano, que eu uso sempre nos meus posts, que é: a melhor época é agora. Eu bato muito nessa tecla, independente de qualquer estudo filosófico, na minha cabeça, aí é uma coisa minha de vivência, que eu observo desde que eu sou moleque, porque eu achava chato. Por exemplo, eu chegar e falar que eu estava curtindo o pessoal pode até ficar com bronca de mim. Eu estava curtindo a seleção de 94, eu tinha 20 anos de idade, e eu estava torcendo para a seleção na Copa. E as pessoas de 40, de 50, falando para mim: tu não sabe nada, esse futebol é uma bosta, futebol, porra, seleção de 70 que era. E, cara, você quer estragar o meu momento? Eu nasci em 73, a seleção ganhou em 70. Eu vou ter que... Numa época que não tinha YouTube, não tinha nada disso. Mesmo eu lembro também. Eu vou ter que viver de videotape para poder ter uma... que não vai ser nem próximo da emoção que você teve, e você quer acabar com a minha emoção de poder torcer para a seleção agora, dizendo que é uma bosta isso. E isso permeou, e muito desse saudosismo que eu fui vendo ao longo da minha vida, cara, isso faz com que as pessoas deixem de perceber o que está acontecendo no momento. A gente está aqui num super momento, e aí eu começo a falar: não, porque na época que a gente estava lá na Renove, era muito melhor. Rapidinho, vou tirar uma selfie. As pessoas deixam de viver para filmar, para tirar, para pegar no celular. Te cortei malzão no celular. Não, me cortou mal. Mas legal, né? Porque tem um livro, né? O Poder do Agora, né? Na verdade, assim, eu sou mais ligado à leitura clássica, à leitura, assim, não li, não é uma crítica. Termina essa aí para eu pegar mais uma pra gente? Não. Eu te largo aqui falando pra caramba, que não é difícil para você. Não é uma crítica ao livro, por favor, mas assim, claro. Como eu falei, a vida boa grega, não necessariamente a ideia de felicidade, estava relacionada a 3 pilares. A ausência do medo, porque a maioria dos nossos medos são medos infundados. Tem gente que tem medo de cobra e nunca teve perante uma cobra. Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo que o avião cai, não anda de avião por isso. Como é que o avião vai cair se ela não anda com ela? Né? Ausência do medo, viver o agora. Por quê? Passado e futuro não existem. Calma lá, isso não tem que ser visto como uma forma de não prever, não trabalhar para o futuro, não se capacitar, não guardar um dinheiro, enfim. Mas temos o agora. O agora existe. O agora. Não podemos remoer coisas do passado, não devemos, na verdade, né? Nem angustiar o futuro. Qual é o problema do século? Augusto Cury fala da ansiedade, da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas sabem o que fazem? Não param para contemplar o dia a dia. As pessoas que têm esse problema, essa ideia que ele criou, esse diagnóstico, são as pessoas que são melhores em suas profissões. O cara não dorme direito, o cara passa mal, o cara tem taquicardia, o cara tem um montão de problema e não consegue desacelerar, não consegue curtir sua família.
Uma coisa que algumas pessoas às vezes podem me interpretar como preguiçoso, algumas coisas. Eu, alguns anos atrás, eu falei, não, final de semana é meu, não dou personal, não trabalho. Claro, hoje eu sou um cara que não tem filho, por exemplo, se tiver, ficar apertado, talvez eu faça isso. Mas assim, eu ter a oportunidade de acordar a hora que eu quero, da forma que eu quero, não ter o compromisso no final de semana, isso é uma escolha minha, que nesse momento eu tenho a oportunidade de fazer, e faz com que eu possa curtir uma vida um pouco mais contemplativa. Eu passo situações, às vezes, que eu estou andando na rua e começo a tirar foto de flor, com uma abelhinha em cima. Mas porque aquilo, para mim, gera uma graciosidade, um momento de vida tão importante que eu consigo refletir sobre tantas coisas e dar valor à minha vida, dar valor à vida das pessoas que eu amo, que, enfim. E o terceiro pilar é a compreensão da morte, porque todos nós vamos morrer. Desculpa aí se eu deixei as pessoas meio chateadas por isso, mas vamos morrer, gente. Eu não quero, mas somos fragmentos de eternidade. Então, o entendimento da morte, a compreensão dela, é uma coisa que nos torna um pouco mais... não nos deixa tristes, porque hoje um grande fator de tristeza, somente nessa pandemia, por favor, não quero aqui fazer de forma alguma menosprezar, diminuir o sofrimento com a morte de uma ente querida, nossa até, mas estou falando da ideia grega antiga, mas isso é real. Quando a gente compreende, eu vejo gente, às vezes, ir para o manicômio porque o pai de 100 anos morreu. Pô, será que ele não esperava que o pai de 100 anos fosse morrer? Claro que é uma relação muito muito tudo, claro, mas eu acho que quando você consegue, dentro dessa ideia grega, entender, compreender que vai chegar um momento que, infelizmente, eu espero que meus pais morram antes de mim, que é a lei natural das coisas, isso vem de uma preparação. Né? Então, enfim, as pessoas elas querem esse prazer instantâneo, mas o prazer ele pode ser instantâneo, mas antes de tudo ele deve ser de uma forma mais contínua, a gente saber levar a vida de tal forma e proporcionar isso, inclusive, aos nossos clientes, porque às vezes você tem lá a neurofisiologia falando, como é que é? 5-hidroxitriptofano decarboxilase, através do triptofano, come chocolate, faz exercício, serotonina, não sei o quê. Né? Só que, gente, existe o prazer pós-treino também, né? Que é, inclusive, eu acho que é uma discussão entre o processo de emagrecimento, teve live tua, live não, gravação com o Pita, né, e com o Cauê, que existe a relação do aeróbico com musculação, né? E um tem a relação e um tem relação com o posterior e o outro com o momento, né? E aí, qual que é melhor? Por favor, cadê meu copo? Eu vou pegar lá mais uma para a gente caminhar para o final. A gente está muito perto já de precisar encerrar, porque a gente se empolga muito falando aqui. E na próxima resenha, porque vai ter a próxima resenha, pelo que eu estou vendo aqui, não vai ter jeito. E não vai acabar aqui, quando a gente ligar e vai continuar conversando. A gente vai continuar conversando bastante tempo, mas a gente não vai gravar porque a gente vai guardar para a próxima resenha, porque com o Gulu já aconteceu isso. A gente acabou e entendeu que vai precisar do segundo episódio. Inclusive, o dele foi extenso pra caramba. Eu vou tomar cuidado para que o seu não seja, o do Pita não seja, o do Amoroso não seja, os próximos não sejam, ainda que a gente sempre avance um pouco. Então, eu vou pegar uma cerveja e eu vou tomar muito cuidado quando eu fizer uma pergunta, para pedir para você esclarecer o negócio, porque era só para falar, para explicar uma palavra que ele falou no meio de toda uma outra explicação, que é o hedonismo. Eu acho que eu não expliquei. Você para mim já está muito explicado, mas é que eu entendo o que é. Então, talvez, eu acho que eu entendo, né? Talvez eu nem... A gente acha às vezes que sabe um negócio, e quando alguém explica, eu caramba, eu tinha uma ideia completamente errada, mas está batendo com o que eu entendo do assunto, da palavra hedonismo, mas virou uma explicação extensa. Você começou a falar puramente de hedonismo, a gente saiu lá de volta aí. Dá um jeito, Luciano, enquanto eu vou lá pegar a nossa saideira da resenha, de voltar lá na história da filosofia e traçando um paralelo com o relacionamento humano e como isso é importante para a educação física. Eu vou fazer esse gancho com relação à parte científica, já que a gente falou do tecnicismo e tudo. Existe uma área da filosofia chamada epistemologia, ou de forma até mais simples, teoria do conhecimento. Né? A teoria do conhecimento,
ela está relacionada aos processos que geram o saber humano, né? Como que ele surge, né? Então a gente tem aí uma ideia muito profunda, e principalmente nesse momento que a gente tem aí a ciência de forma muito evidenciada, porém enaltecida ou não enaltecida por muitas pessoas que não entendem modelo científico, né? Torna-se fundamental o processo epistemológico. Por quê? Porque a ciência, como todos sabem, né, as ciências elas vieram do processo do pensamento filosófico, da razão. Né? Então você teve ali Roger Bacon, Francis Bacon, John Locke, um montão de gente que foi muito importante no processo de desenvolvimento científico, Descartes, né? E a formação do conhecimento é fundamental para que seja entendido, ou sejam entendidas as estratégias de uma produção científica. Então, na educação física também, a gente vê muitas pessoas falando em ciência, né, falando de modelos científicos, só que não entendem bem a formação disso, né? Então, a filosofia ela também nos dá ferramentas, né, para que isso seja melhor interpretado. O método científico nada mais é do que filosofia. Porém, é uma aplicação da filosofia em que você vai ter ali, dentro dos preceitos, dentro do processo de evolução, né, da técnica, da ideia, uma reprodutibilidade, né? Aí, eu acho que quando você consegue entender que aquele artigo, tem gente que ama falar em artigo, né? Eu li 10 artigos hoje, mas consegue entender as limitações desse artigo, sejam elas positivas ou negativas, né? Você tá num patamar diferente, né? E, inclusive o seguinte, eu vim de uma época em que a educação física, né, estava recém legitimada na área de saúde, pelo menos. Uma época em que eu cheguei a trabalhar, não sei nem se posso falar, já passou, né, por muitos anos, mas eu estava certo, né, em academia de comunidade, que um dos professores era um fisiculturista, que escrevia puxada com CH. Então, assim, só que muita gente... Eu me perdi de novo. Eu fiquei olhando você botar cerveja. Eu entrei aqui, você estava falando de mim. Esse copo é meu. Você estava falando de mim. Então, assim, tchim-tchim. Essa que é refrescante? Essa é refrescante. Carlos Gulu, eu assisti o seu refrescante. Nossa, muito boa. Então, assim... Eu entrei aqui, você estava falando de mim. Você que gosta de ler artigo, eu adoro ler artigo. Não, sim, mas eu estou falando da questão filosófica, através da teoria do conhecimento, da epistemologia. Eu estou entendendo contigo. Não, sim, mas numa geração de capacidade interpretativa e de entendimento de como é formado o artigo. Porque toda a estratégia da formação de um artigo nada mais é do que filosofia, até porque muitos artigos chegam a uma conclusão que é o seguinte, qual é a conclusão de muitos artigos? Precisa de mais artigos. Precisa de mais artigos. Aí tem gente que quer botar... Não, porque eu acho isso maravilhoso, Luciano. Mas isso, porque não acaba. E algumas pessoas usam isso como desculpa para não estudar. Para que eu vou ler se o cara sempre chega à conclusão, que não tem conclusão, precisa de mais... A ciência é uma parede que não vai terminar, de altura infinita, que você vai botando um tijolinho de cada vez, e ela é de altura infinita, como eu disse. Você não vai acabar essa parede nunca. O Leandro Carnal tem uma frase que eu acho sensacional. Eu assisti numa palestra dele, infelizmente não foi ao vivo. Ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Mais do que aquele que não lê, eu tenho medo do homem de um livro só. Caramba. Então, isso é aplicado em várias coisas, né? Isso também é a ciência. Porque você tem aquele que escolhe um caminho e acabou. Tem aquele que escolhe o artigo, acabou. E vou te dar um exemplo clássico. Estou até preocupado de já ter mudado. Não mudou. Mas, assim, um exemplo clássico da importância de uma reflexão e de buscar o antigo. Buscar
a geração do conhecimento. 220 menos a idade, popularmente, é de quem, mano? Rapaz, eu tenho minhas dúvidas, porque fala muito em Carvone, ou Carvonem. Mas como tem muito tempo que eu tive contato com esse assunto, e normalmente não é uma preocupação... Geralmente falam que é dele, né? É, mas eu não acho que é dele. Mas parece até hoje que não é dele, né? É, porque eu lembro da gente dar uma estudada disso mais profunda no laboratório lá em 2005 e descobri que não era dele, eu já não sei. Aquele artigo, se não me engano, de 1957, né? Ele usa isso, mas não foi ele que criou. Não lembro. Que legal que você lembra. Então, assim, é importante você buscar a origem do conhecimento. Porque há uma reprodutibilidade, hoje, com a ideia das fake news, hoje, com a tecnologia que faz, hoje consegue alterar a voz, botar sua voz na sua imagem e você falando determinadas coisas. Assim, perigoso até. Né? Perigoso. Com a fake news, tem muita gente caindo em fake news científica. Entendeu? Tem muita gente caindo em fake news científica. É o cara que vai lá, por exemplo, a gente viu aí, não estou defendendo nenhum lado, não estou dizendo, mas um exemplo clássico, real, atual, do tal do The Lancet lá, que teve falha no artigo. Você precisa ter uma fundamentação, você precisa ter um conhecimento prévio, você buscar um antigo, você refletir sobre aquele novo, você ter uma capacidade de uma análise técnica melhor. Então, quando você vislumbra outras coisas, você tem as ferramentas adequadas para isso. Tem uma coisa que me incomoda, eu vou falar para dar uma opinião, minha opinião mesmo, é uma visão. Eu vou me dar o direito de ter uma visão, porque a gente chega numa hora com o negócio de ciência que assim, você não pode ter opinião. Você tem evidência ou você não tem evidência? Eu não posso ter opinião. Eu sou um ser humano que eu tenho que ficar aqui, e para mim isso é botar um antolhos, ficar preso ali num caminho só porque... E eu não faço mais nada na minha vida, porque não tem evidência para tudo. Então, eu só posso fazer o que tem evidência, eu vou deixar de fazer um monte de coisa. Você grava isso, eu posso só pontuar uma coisa? Que eu sempre falei com o Davi. Manda brasa. Eu sempre falei, eu nunca li um artigo dizendo que se eu pular do 10º andar eu vou morrer. Mas eu acredito que eu vou morrer. Sensacional, Luciano. Continua. Muito obrigado. Não, já matou a pau, vai ajudar muito no que eu vou falar. Porque o que eu escutei muito como eu era e sou uma pessoa que lê todo dia artigo, mas eu também leio livro, a gente estava conversando aqui antes, e eu me policiei muito durante a pandemia para colocar mais livros de outras áreas na minha vida, porque para não ficar com o Antônio, mas tem um negócio que eu escutava lá, quando eu estava estudando, assim, cara, você fica estudando muito e você vai ficar só na teoria, o negócio é a prática. Perfeito. Ok, beleza. Mas a prática com o estudo. Eu estudo com a prática. O que eu observei? A galera pega e faz uma fenda, até tem essa brincadeira, né? A ponte entre a teoria e a prática. Isso é um negócio antigo, mas que faz sentido se você olhar aqui. É que criaram um abismo. Assim, se a teoria me diz o tempo todo que não tem conclusão, que eu preciso estudar mais, cara, então para que a teoria? Eu vou perder tempo com isso, só minha prática serve. E por outro lado, cara, se você não tem a teoria, você não é ninguém. Então eu fico aqui só na teoria e não vou para a prática. E tem poucos profissionais, aí tem poucos, porque é muito difícil conseguir isso, que conseguem isso na minha visão, estou falando na minha visão, na plenitude de ter o alinhamento teoria e prática. Eu vou dar 2 exemplos aqui que são muito próximos de mim, que é o André Letta e o Pedro Ivo. De ter um embasamento científico sinistro e ter uma vivência prática de dar aula, treinar as pessoas e de se treinar. Esses são 2 exemplos fundamentais. Eu fiz a resenha com o Pedro e com o André Letta. Ainda até brinquei com o Pedro, falei que o Letta ainda está um passo além de todos nós. Ele é um mestre maior nesse sentido. Então você não pode, quando você está falando de uma coisa, você excluir a outra. As coisas não são autoexcludentes. E um ponto importante nisso, que a gente acaba menosprezando, e eu acho que nessa discussão do coronavírus isso acaba entrando muito em pauta, é menosprezar a clínica prática. Concordo plenamente. A ciência está dizendo um negócio, mas você que está ali no dia a dia. E aí, nessa hora, sim, gente, ela é inconclusiva. Como é que você usa as informações inconclusivas dela? Como é que você liga os pontos? E só quem está no dia a dia mesmo é que sabe fazer isso.
E você faz assim, a minha experiência está dizendo para eu ir para esse caminho aqui que eu vou chegar. A gente não pode, por causa da ciência, menosprezar a clínica prática e não pode, por causa da clínica prática, menosprezar a ciência. E as pessoas continuam querendo viver na autoexcludência. Se eu sou clínico prático, a ciência não serve de nada. Se eu sou cientista, a prática não serve de nada. A gente tem participado de algumas discussões assim. A filosofia entra de novo nisso, em que sentido? Na verdade, vários sentidos. Uma delas está relacionado, antes de tudo, no pensar arrogante de cada um, né? O prático acha que sabe às vezes mais do que o que não estuda, o que só estuda acha que sabe mais que o prático. Né? E não existe saber mais nem menos, existe saberes diferentes e que se complementam. Né? E dentro da filosofia, na geração do conhecimento, antes de tudo eu vou remeter à Grécia, 2.500 anos, Ágora grega, polis, cidade, ágora grega. A ágora era o local onde as coisas eram discutidas. As coisas da cidade aconteciam, eram discutidas ali. Então, era uma prática relacionada ao pensamento. E o pensamento relacionado à prática, que ia gerar punição ou não, enfim. O Sócrates, talvez muita gente não saiba, ele era chamado de a mosca de Atenas. Ele ficava zanzando ali para buscar conhecimento, saber as coisas. E eu vejo, dentro de formação do conhecimento, existe o empirismo. Né? E todo conhecimento, ele vem antes de tudo de um questionamento que, em geral, surge da prática. Por que se eu estou fazendo isso, mas se eu fizer isso, não pode surgir? Como? Aí você vai utilizar a ferramenta, o método científico, para você ver se aquilo que foi teorizado, que foi pensado ou foi buscado como uma ferramenta, como um subterfúgio numa prática, pode ser ou não. Tá? Então, eu acho perfeito o que você falou, porque assim, eu acho que você tocou no ponto que é fundamental, gente. Na nossa área, eu já ouvi muita gente meter porrada em fisiculturista, fazendo errado, fazendo não sei o quê, que não serve. Aí depois passam 5 anos, pá, sabe qual era o boom? Aquele tênis de 1972, drop set, sei lá o quê, não sei, sabe? Coisas assim, aí daqui a pouco vai aparecer. Drop set não é de 72. Tô falando que drop set de 72, não. Não, porque é assim, o pessoal gosta de criticar tudo, né? Então, assim, é fundamental a teoria alinhada à prática. Em geral, aí é uma visão pessoal, a prática tende a gerar um conhecimento teórico. Né? Você, dentro daquilo, você questiona, você utiliza o método científico, tenta ver se é uma reprodutibilidade, se aquilo é real ou não. E não, de repente, você só ficar pensando para ver se aquilo na prática. Isso acontece? Acontece também. É aquela ideia. O que é mais difícil? Você ter ideia ou você tornar real? É um paradoxo. Você vai ter um lado que consegue, de forma maravilhosa, linda e encantadora, te dizer que o mais difícil é ter ideia. E existe um lado que, de forma linda, encantadora, maravilhosa, vai fazer você entender que fazer ideia tornar-se real é mais difícil. Então, mais uma vez, você tocou num ponto fundamental, que quantas vezes você, professor, 30 anos de formado, 20 anos de formado, estagiário, tô estudando todo dia isso, olhou para um cara fazendo uma coisa e falou assim, tudo errado. É essa a questão. Não estou dizendo que não se faça coisa errada e que não tenha coisa errada, mas por que é errado? Aí vamos lá, questão de por que é errado? Será que o errado... Quantas coisas que Aristóteles, olha só, vou falar uma coisa interessante, Aristóteles foi muito importante em astrofísica, em astronomia. As ideias que ele desenvolveu nessa área perduraram por mais de 1000 anos. Somente lá para o século, aí talvez eu esteja errado, tá? Mas vamos lá, entre o século XVI e XVIII, que mudaram concepções aristotélicas, cara, de formação do universo, de astros, de não sei o quê. Caramba. Aí você vê 1000 anos que todo mundo acreditava numa coisa que era errada. E todo mundo morreu achando que era certo. Todo mundo morreu achando que era isso. Isso é fundamental também. Né? Porque as pessoas que ficam presas, eu acho que a ideia principal da filosofia também é o seguinte, Heráclito, né? Tudo está em constante transformação.
A única coisa constante é a mudança, né? O mundo muda o tempo todo, nós mudamos, né? Nós não somos o mesmo. Uma das melhores explicações de envelhecimento celular que eu tive foi na faculdade de biologia, a melhor, na verdade. Porque todos nós surgimos de 2 células, né? Um óvulo e um espermatozoide. A partir disso, aí entra o estudo em embriologia, você vai ter a multiplicação celular, formar módulo, não sei o que, até formar o embrião, o feto, não sei o que. Hoje nós somos, todas as nossas células hoje são xerox, são fotocópias de células antigas. Aquelas que se renovam são xerox, fotocópias de células antigas. Se você pegar seu documento de identidade e tirar 1000 cópias uma máquina, já vai estar desgastado. Se você tira 50, tudo bem, está lá perfeitinho, pretinho. Bota na impressora, hoje é impressora, né? Nem sei se tem uma fotocópia. Você bota lá, faz 1000, faz 1 milhão. Vai chegar um momento que a tinta acaba, que a máquina pifa. É o que acontece com o nosso envelhecimento celular. Espetacular, bacana. Eu espero ter conseguido aí explicar algumas coisas, porque assim, o Alan é um amigo de muitos anos. Eu posso falar um pouco da... Se quiser, que você já começou a se despedir, então já fala, se quiser a gente se despede e vai ter, já tá todo mundo sabendo que vai ter a segunda. Falar mesmo com a gente da faculdade? E pode falar, eu não vou de maneira nenhuma, eu já não faço isso normalmente, mas essa principalmente, que às vezes eu vejo um trechinho ou outro, essa eu não vou assistir nada, porque a gente foi num papo tão de maluco, né? A gente se perdeu tanto, eu vou colocar no ar e não quero nem assistir de novo. Fala aí, o que você... Hoje todo mundo caça like, né? Curta aí. Hedonismo, prazer momentâneo. A gente às vezes saía da faculdade, né? A gente ia lá ia tomar cervejinha, ia tomar uma cerveja evoluía, ele, esse amigo Davi que já citei, Glabella, o famoso Glabella, o Marcos, querido. Marcão. A gente brincava de adedanha, de anatomia, de fisiologia, lembra disso? Caramba. Mandava assim, ó, não sei o que, acrômio, adenoide. Caraca, era isso mesmo, cara, que loucura. De anatomia e de fisiologia. Mandava assim, brincando de adedanha. Aí vem o Luciano, cápsula de Bowman. Aí tinha umas regras, né? Assim, cápsula vai ter um monte, não pode. Tinha que... Cara, então assim surge conhecimento. Entendeu, galera? O momento de alegria... você tem que fazer um momento de você aprender, de você conhecer, atrelado ao momento de alegria. E você tem que entender que isso gera satisfação ao seu coração. Eu não consigo compreender eu vou falar da nossa área agora, eu tive a oportunidade de capacitar dezenas, talvez centenas de estagiários, alguns deles muito notórios hoje em dia, que não preciso falar, nem vou falar aqui, mas, gente, aprender, sabe, a famosa ideia, não ocupa espaço, isso é filosófico, ocupa ou não ocupa? A consciência, a mente, e aí? Pita, para você, ocupa espaço, aprender. Gente, não consigo compreender aquele que não quer ir além. Não consigo. Eu acho que isso tem a ver com responsabilidade, a nossa área, que tem a ver com a vida das pessoas. Eu acho que a gente não pode oferecer para as pessoas o que não é o melhor. Nós representamos antes de representarmos nossa empresa, nossa pessoa, a gente representa uma profissão. Esse espírito de equipe, esse espírito de responsabilidade que algumas outras profissões têm, fazer elas serem fortes, isso precisa ser feito na nossa, entendeu? Não pare de ler, não pare de estudar, não importa que você leia, que você estude, isso vai te acrescentar. Já que você falou que ia fechar, eu queria falar uma frase do nosso querido e saudoso Mário Quintana. Aliás, eu vou citar do Mário Quintana e uma outra frase que eu não lembro o autor, mas tem sentido próximo, e uma terceira que você amava que eu falasse nas reuniões. Do Mário Quintana é o seguinte: analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe e não lê. A do autor que eu não lembro é o seguinte: se você é alfabetizado e você não lê,
você não se diferencia em nada daquele que é analfabeto. Não se diferencia em nada. Você não está nenhum passo à frente daquele que não sabe ler. E aqui o Alan, que foi meu gestor, meu líder, um excelente líder, uma pessoa maravilhosa, antes de tudo, um cara com a essência, a capacitação de liderança maravilhosa. Ele adorava que falasse nas reuniões essa frase. No final, né? Ele pedia, Luciano, fala essa frase aí. O homem comum aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. O estúpido não aprende de jeito nenhum. É isso, não preciso falar mais nada. Pessoal, até o próximo episódio. Bebamos.